Olá, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Olha só, galerinha, a aula passada a gente iniciou uma discussão sobre cidadania, não é verdade? Então foi a parte 1 ali dessa discussão, como que ela surgiu, como foi aí essa constituição da cidadania, qual foi o contexto de criação dela. Então hoje a gente já vai trabalhar outras questões que envolvem a cidadania, né? Para isso nós vamos para o quadro agora para ver os conteúdos da aula de hoje. Então, continua nessa perspectiva, o que é cidadania, mas nós vamos trazer outros desdobramentos, outras perguntas que vão nortear essa aula, tá certo? Então, olha só, o que é a cidadania, né? Porque nós temos essa concepção, essas várias perspectivas do que seja cidadania, né? Isso tudo tem a ver com o contexto social, político que as pessoas vivem, né? Como que elas vivem. Então, esse conceito, ele se desdobra muito, né? E a cidadania está presente na sua vida? Professora, você está falando, é muito bonito, né? Essa palavra, cidadania, cidadão, olha, muito lindo. Mas ela está presente na sua vida? Como é que você pode compreender se ela está ou não presente na sua vida? A cidadania, né? Direitos, deveres, participação política, direitos civis, direito social, direito político, tudo isso que engloba e que diz respeito à cidadania, aquela da qual a gente falou na aula passada, como que ela se constituiu lá na Grécia Antiga. Como que é isso, né? Ela está presente, afinal, na minha vida? Eu sou um cidadão pleno, que possui os meus direitos, que cumpre os meus deveres, que tem uma participação política, social ali na vida da cidade? Ou, independente do espaço geográfico onde você esteja, seja numa comunidade indígena, né, a sua comunidade ou a sua cidade ou meio rural, não importa, o espaço geográfico é um detalhe, mas ela está presente na minha vida, né? Eu espero que vocês vão refletindo ao longo dessa aula se essa cidadania, a tão sonhada, aquela que está ali, né, se ela está presente na minha vida, né? Então, olha só, juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos do Estado. Então, essa palavra, juridicamente, né? Juridicamente, cidadão, né? É esse indivíduo de gozos políticos aí que está ali, direitos políticos e direitos ligados aí ao Estado, tá certo? Galerinha, olha só, nós vamos agora rodar uma matéria jornalística que vai colaborar para a gente relembrar um pouquinho da aula anterior e dar uma ênfase nessa aula agora sobre cidadania, né? Tudo que envolve essa palavra, que é algo extremamente importante para nossa vida atual, tá certo? Vamos lá, pode rodar. A cidadania surgiu ainda antes de Cristo na Grécia, no século VIII. Todas as decisões que envolviam a comunidade eram discutidas e votadas, mas era considerado cidadão apenas aqueles que possuíam riquezas, materiais e terras. No período feudal, a cidadania teve seus contrapontos, já que o grande escalão da sociedade era dominado pela Igreja Católica, e esse poder era hierárquico e incontestável. No feudalismo, a cidadania, com discussão e deliberação para resolver conflitos, não existia. Tudo era ditado pela Igreja. Esse foi o período de transição entre o feudalismo para o capitalismo, e aí ressurge a cidadania. Mas eram considerados cidadãos aqueles que possuíam direitos sobre as questões da cidade ou estado, ou seja, não abrangia a todos. A cidadania era privilégio apenas da elite dominante. A cidadania hoje é ter direitos, cumprir os deveres de cidadão e ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. Assim, o indivíduo, quando exerce seu papel fundamental, pode colaborar no desenvolvimento da sociedade, garantindo melhorias individuais e coletivas. Uma das conquistas foi a lei que estabelece que todos somos iguais.
independentemente da raça, credo ou etnia. Que todo cidadão tem o direito à educação, habitação, saúde, lazer, entre outros. Mas, claro, temos os deveres, como respeitar e cumprir as leis elaboradas e decididas pelos cidadãos, coletivamente. Viram aí, galerinha? Olha só, muito bom, né? A gente vê como que essa cidadania, ela se comportou em diferentes períodos da história, né? Vocês visualizaram que a gente, na aula passada, a gente focou no seu surgimento, o contexto do seu surgimento, quem era cidadão lá na polis grega, como que surgiu tudo isso, por que que essa concepção ela surgiu dentro daquele contexto, né? Dentro da Grécia Antiga. Então, é muito bacana, né? Vocês conhecerem, compreenderem aí essa cidadania em diferentes períodos históricos da história. E o que é interessante a gente reforçar é que não foi algo fácil. Olha só quanto tempo, olha só por quantos períodos da história nós precisamos chegar para a gente ter essa cidadania da qual a gente tem hoje, né? Que cidadão é aquele que possui direitos e deveres, independente do local onde ele esteja, independente do seu espaço geográfico, independente de qualquer coisa, ele tem direitos e deveres, né? Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente da nossa condição econômica, social, política, etc. Então, para chegar nesse nível, nesse ponto de concepção de cidadania, gente, demorou muito. Porque vocês percebam que a cidadania ela foi também excludente. Ela excluiu lá, desde quando ela surgiu, ela excluía as mulheres, quem não tinha condição financeira. Vocês estão percebendo o quanto que hoje a gente tem um regimento, a gente tem a Constituição Federal de 88 ali, que nos diga, não, peraí, o indivíduo, os sujeitos, né, os brasileiros, eles têm ali os direitos e deveres, nós somos iguais. Ai, professora, mas na realidade, como que é na minha vida? Como que é no meu cotidiano? Eu moro numa comunidade ribeirinha e eu percebo que... Eu moro numa comunidade indígena e eu percebo que não é tão assim como você está falando. Para a cidadania plena existir, nós precisamos estar em constante vigilância, né? É importante vocês entenderem que o direito, ele é um direito, ele está lá no papel, mas ele é algo que precisa todos os dias, gente. Todos os dias a gente está vigilante. Vigilante para que ele não acabe, para que ninguém retire os nossos direitos, para que não mexam nessas legislações que foi fruto de muita luta, de muita gente, de muito movimento social, de muita gente aí morrendo, inclusive, para que a gente tivesse esses direitos hoje, tá? Então, pensem que qualquer direito, para ele realmente ser adquirido e sair do papel, nós precisamos participar e nós precisamos estar em constante vigilância. O que é isso? Vigiar para que ele não seja, para que ele não acabe, vigiar para que ele seja cumprido, né? Não, peraí, você aí tem uma condição financeira maior que eu, mas peraí, deixa eu pegar aqui, é lei, eu vou atrás, né? É isso, é vigiar, estar em constante vigilância e participando para que isso não acabe, algo que levou muito tempo para ser conquistado, tá? Vamos lá, vamos para o quadro, olha só. Então, juridicamente, cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, né? Dependente de qual seja aí esse Estado. Mas a gente percebe que existem muita diferença de um Estado para o outro, né? Então, olha só, aqui a gente está fazendo esse recorte mais para o nosso país, né? Então, em um contexto mais amplo, a cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão.
e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Então, resumindo, cidadania, né, é a qualidade de ser cidadão, ou seja, você é um cidadão sujeito, né, é um sujeito de direitos e deveres. A gente não pode esquecer disso, porque a cidadania, ela não é algo que tá lá, a lei tá conquistada, tá na Constituição Federal de 88 e eu posso dormir, descansar numa boa. Não, gente. A cidadania, a democracia é algo que a gente percebe que a todo momento ela está ameaçada. A todo momento ela está ameaçada. A gente não tem sossego, né? Todo momento a gente está ameaçada. Os nossos direitos, a todo momento eles estão ali por um fio. Então é importante a gente ter essa participação, ter em mente que nós precisamos a todo momento vigiar, ser vigilantes desses direitos e também cumprir os nossos deveres, porque senão eles vão o tempo inteiro ser ameaçados e podem ser retirados. A gente percebe que ao longo da história a cidadania se comportou de um jeito em um período e de um outro jeito em outro período, né? Vocês lembram disso? Ali no vídeo passou isso. Então, não quer dizer que os direitos que estão lá na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Federal, eles estão plenos e nunca podem ser retirados. Infelizmente não, tá, gente? E isso vai muito de acordo com as questões políticas de um país, né? É por isso que nós devemos escolher muito bem nossos representantes, né? Entender que eles vão nos representar e que precisam falar a nossa língua, do povo que ele está representando. Então, é preciso a gente pensar na cidadania como algo que o tempo inteiro está ameaçado e que o tempo inteiro nós precisamos ser vigilantes, vigiar o tempo inteiro, porque esses direitos podem sim ser retirados, porque eles foram ao longo da história. Então, a gente precisa ali estar vigilante, todo momento vigilante, tá? Vamos ao quadro, olha só. Então, cidadão é isso, né? Então, olha só, a relação do cidadão com o Estado é dúplice. Por que ela é dúplice? Porque, de um lado, os cidadãos participam da fundação do Estado e, portanto, estão sujeitos ao pacto que o criou, no caso, a Constituição Federal de 88. Então, essa relação do cidadão com o Estado, ela é dúplice, porque, de um lado, tem os cidadãos participando disso tudo, da fundação do Estado, e esses sujeitos estão sendo impactados pelas políticas do Estado. Vocês estão vendo aqui essas pessoas aqui, ó? A gente faz o Estado, a gente trabalha, a gente se envolve, a gente participa, que são os nossos deveres, para esse Estado brasileiro como nação ser o que ele é, mas, ao mesmo tempo, a gente é totalmente impactado pelas políticas, por tudo aquilo que foi criado por esse Estado. Então, olha só a responsabilidade social que cada um de nós, com as nossas biografias e como indivíduos, a gente tem na constituição dessa nação. E aí, isso envolve uma reflexão extremamente grandiosa, né, em relação a isso. Então, portanto, sendo o Estado dos próprios cidadãos, os mesmos têm o dever de zelar pelo bem público e participar, seja através do voto, seja através de outros meios formais e informais, do acompanhamento e fiscalização da atuação estatal. Então, ao mesmo tempo em que eu constituo esse Estado tem um impacto inteiramente dentro da minha vida. Não adianta a gente se pensar e pensar a gente como indivíduos isoladamente. Não existe isso, gente. Toda a política que é criada, ela influencia a nossa vida diretamente. Toda política, ela é influenciada, ela influencia a minha vida. Quanto que eu pago hoje de feijão? Quanto que eu pago hoje disso, de arroz? É política. Tudo é política. Tudo envolve as questões
do espaço público, do Estado, da nossa nação. Então, nós devemos ser vigilantes, atuar, acompanhar, fiscalizar, fiscalizar essa atuação do Estado. Como é que esse Estado está se comportando? Eu estou falando Estado como nação, tá? Não é só o voto, né? Tem outros elementos que são formais e informais de nossa atuação como cidadãos que são extremamente importantes para essa nação ser uma nação que proporcione, pelo menos ali, direitos, os direitos básicos para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos, enquanto sujeitos, tá? É o mínimo, né? Os pontos de partida, que eles sejam mínimos para todos nós, independente de onde eu esteja. Se eu estou na zona rural, se eu estou aqui em Porto Velho, de quem está numa cidadezinha lá que eu nem conheço, nem sei o nome, né? Então, esse Estado, ele deve também ter essa atuação, mas é dúplice, né? A gente tem, a nossa biografia influencia sobre essa nação, e essa nação, essa política, esse Estado como nação, ele influencia na nossa vida, tá? Todo momento pensem nisso. Então, ao mesmo tempo, os agentes estatais, como cidadãos investidos nas funções públicas, aqui, ó, os funcionários públicos, né, também, tem o dever de atuar com base nos princípios da legalidade, né? Agir conforme a lei, impessoalidade, não deixar as questões impessoais envolver no seu trabalho, na sua atuação pública, moralidade, agir conforme a moral, né? Princípios morais, e a publicidade, todos os atos do poder público, ele deve ser regido pela publicidade. Tem que ter em algum lugar. Tem que ter em algum lugar. Tem que estar escrito, tem que informar as pessoas. Tem que ser público. Tem que ser público. Então, esses são os 4 princípios das pessoas que estão investidas em funções públicas. Isso são os vereadores, isso são os prefeitos, os governadores, qualquer pessoa que está investida de função pública, né? Eu, como professora aqui, exerço uma função pública. Então, esses são os nossos 4 princípios. A legalidade, agir conforme a lei. A impessoalidade, não deixar que as pessoalidades hajam em benefício de outrem, de um parente, de alguém. A moralidade, agir conforme a moral. E a publicidade, né? Tratar todas as informações, principalmente das questões que envolvem o serviço público, né, é algo que todo mundo tem acesso, algo que todo mundo ali possa ver, e que os direitos, a publicidade, ele é um direito muito importante, né, porque ele não esconde, não pretende esconder, o serviço público, como que ele está agindo. Se ele não publicar, ele está, né, ferindo esses princípios das funções públicas, né, dos cidadãos que são investidos das funções públicas, tá certo? Isso é muito importante, gente. E aí, quando a pessoalidade rompe a política, quando a impessoalidade entra no serviço que deveria ser igual para todos, né? Por exemplo, eu beneficio alguém da minha família, isso é um problema sério, né? A legalidade, não agir conforme a lei, não agir com princípios éticos, morais, né? Enfim, então, esses são os princípios, assim, básicos que quem está em função pública tem o dever de atuar com esses princípios, tá? Mas nem tudo depende apenas do Estado. O conceito de cidadania, ele vai muito além, tá? Pois ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, sendo uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade. Então, não é só esperar que o Estado faça tudo também. É uma relação dúplice. Lembra lá no slide anterior? É dúplice. Eu participo, eu vigio, eu digo, olha, tá aqui meu direito, eu quero, mas eu também tenho dever como cidadão. Eu também tenho dever como cidadão. Eu também preciso fazer a minha parte. Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar sempre que possível para promovê-lo é dever de todo cidadão responsável. Gente, bem comum é aquele bem que você vê assim, saúde é um bem comum, educação é um bem comum, eles devem ficar em primeiro lugar, né?
Então, a cidadania ela deve ser entendida nesse sentido como um processo contínuo, é uma construção. Todo dia, gente, todo dia a gente constrói um pouquinho. É uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos direitos humanos e, quem sabe, aí de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mas, para isso, eu preciso ser cidadão, cidadão pleno, que participa, que cobra, que cumpre seus deveres, que exige os seus direitos. A gente não pode dormir. A nossa cidadania ela é construída dia a dia, independente do período onde eu esteja, o período histórico, o lugar que eu esteja. Ela é construída dia a dia. Todo dia eu devo vigiar os meus direitos. Todo dia eu devo cumprir os meus deveres. Todo dia. Nossa cidadania, infelizmente, a gente pode perceber que na história ela é ameaçada, tá? Então, olha só, galerinha, essas são as nossas referências bibliográficas. Então, essa é a máxima da cidadania, né? A gente ter direitos, nós somos sujeitos de direitos, mas também sujeitos de deveres. Devemos cumprir os nossos deveres. Lembre-se, a vigilância, vigiar esses direitos para que eles não acabem. E cumprir os nossos deveres é fundamental para que a gente continue e tente aí construir um país mais justo e mais solidário, mais igualitário, na verdade, para todos, né? Pois bem, galerinha, eu deixei uma atividade para vocês, espero que vocês realizem. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Até mais!